Fala galera, tudo bom? Hoje eu vim trazer para vocês algumas dicas de uma experiência que eu tenho já faz alguns anos aí atuando em pré-vestibular, tá? Há muito tempo atrás um pessoal me perguntava assim: Ferrari, como é que eu estudo para história? Como é que eu estudo para humanas? Né? Como que eu resolvo as questões de humanas? E vou te dizer uma coisa, me dava um frio na barriga, tá? Por que me dava um frio na barriga? Porque eu não sabia o que responder, cara. Tá? Porque, entenda uma coisa, para mim a história ela sempre foi algo muito simples, né? Para mim a aprendizagem de história e de humanas ela é algo que de uma certa forma acontece quase naturalmente, né? O que a gente tem que entender? Nós temos hoje, tá? Não é a pessoa que ela é mais inteligente ou menos inteligente. Nós temos as diferentes inteligências, ou como a pedagogia e a psicologia chamam, as inteligências múltiplas, né? Então, por exemplo, eu tenho uma facilidade incrível para humanas, eu tenho uma facilidade incrível ali para pegar conceitos teóricos e trabalhar. Agora, se você me colocar numa sala, eu não sei te dizer se aquela sala ela tem 100 metros quadrados, 50 metros quadrados, 200 metros quadrados. A minha inteligência espacial e visual, por exemplo, ela é horrível, né? Mas isso é o quê? É uma demonstração dessas diferentes inteligências que existem. Então, muita gente que vem me perguntar, né? Como é que eu resolvo questões de humanas? Geralmente, vejam bem, são pessoas mais ligadas para o campo das exatas, pessoas mais lógicas, né? Então eu pensei muito, tá? Conversei também com outros professores, tá? A principal pessoa que me ajudou a montar esse esqueminha é a minha esposa, né? A Cibele também é professora de história. E um dia conversando com ela, eu assim, pô, Cibele, como que você faz para ensinar a estudar a história, né? Aí ela me ensinou a famosa tabela. Daí tu vai perguntar assim: Ferrari, tabela? Como assim uma tabela? Exato, uma tabela. Principalmente para você que tem uma facilidade aí com exatas ou mesmo com biológicas, né? Que tem bastante dados, bastante nomes, bastante técnicas. Uma tabela vai facilitar muito sua vida, tá? Então preste atenção nos 6 conceitos que a sua tabela tem que ter para uma boa questão de história. Conceito número 1, tempo. Conceito número 2, espaço. Conceito número 3, política. O conceito número 4 é a sociedade. O conceito de número 5 é a economia. E o sexto e último conceito é a cultura. Então, olha lá, relembrando: tempo, espaço, política, sociedade, economia e cultura. Ou como eu chamo da forma mais ridícula possível, a tabela do TEPSEC. Tá? Então olha só, quando você for fazer uma questão de história, né, ou de humanas no geral, você começa a pescar os elementos que estão nessa tabela, né? Então vamos pegar cada um desses elementos. Tempo. Ferrari, tem que ver se na questão está chovendo. Não, claro que não, tá? Você vai ver o quê? Em que tempo que aquela questão está situada. Por exemplo, é uma questão sobre Idade Média, sobre Idade Moderna, sobre Idade Contemporânea. Tá? Claro, você pode usar, você deve usar aquela velha divisão da linha do tempo. Para o estudo efetivo da história, a gente sabe que a linha do tempo ela é uma das construções sobre a visão do tempo, né? Pertence lá aos positivistas franceses, do iluminismo e tal. Mas aqui ela nos ajuda também. Então qual é o tempo? Se você entende que a questão está falando da Idade Média, ela já te restringe um monte, né? Sabe que não está falando da Idade clássica, sabe que nós está falando da idade contemporânea, então o tempo da questão é importante. O segundo ponto, o espaço. Como assim o espaço? Olha, essa questão ela está falando da Europa, essa questão ela está falando da América, né? Claro, quando eu falo Idade Média, vejam só, vamos continuar nesse exemplo, Idade Média, mas é a Idade Média ocidental, ou seja, lá da Europa, da cristandade, é a Idade Média bizantina, é a Idade Média oriental ou islâmica, com também ali do Oriente Médio. Então vejam, já tem espaços diferentes. Se a gente trabalha na história contemporânea, por exemplo, aí a gente parte da perspectiva de uma história global, né? Você está falando de América Latina, você está falando de Europa, você está falando de Oriente, você está falando dos Estados Unidos, você está falando de Brasil, está falando de América Central. Vejam, tá? Então esse segundo ponto já é importante porque já vai restringindo. O terceiro ponto, a política. Vamos discutir política. Sim, vamos discutir política. Vamos pensar, bom, como é o governo desse local? Né? Se é na Idade Média, o governo é o quê? O poder político está na mão dos nobres e em conflito com a igreja. Se é lá na Idade Clássica, nas mãos de quem que está o poder político? O poder político está na mão de quem detém terras, os patrícios, né? Os eupátridas, os esparciatas. Agora, se é no período moderno para contemporâneo, nas mãos de quem que está a política? Primeiro no rei absolutista e as revoluções burguesas depois vão consolidar, olha só, o poder político na mão da burguesia. Então você já vai achando mais elementos. Agora, o quarto elemento, a sociedade. Como essa sociedade se comporta? Ela é uma sociedade escravagista?
como no mundo clássico? Ela é uma sociedade que explora a mão de obra servil feudal? Ela é uma sociedade que ela é com as suas classes sociais bem fechadas, bem segmentadas, né? Uma sociedade estamental, como é a Idade Média? Ou ela é uma sociedade que permite a mudança de classes sociais, como a Idade Contemporânea, por exemplo? Tá? Isso tudo ajuda vocês o quê? A resolver. Economia é o modelo feudal? É o modelo liberal? É o modelo capitalista? É o modelo escravocrata agrário? Né? E por último, a cultura. Tá? E aí em cultura, claro que é um conceito bem mais amplo. Né? Como é que é a religião? Tá? Como é que é a configuração cultural? Por exemplo, tem liberdade de expressão? Existe censura? Quem que detém o monopólio? Então, são vários pontos, claro. O que você tem que entender? Não é em toda questão que você vai necessariamente conseguir cumprir os 6 requisitos, tá? Também não vai ficar bitolado, né? Eu não achei aqui, a cultura não... Calma, às vezes até porque pode ser isso que a questão está perguntando, tá? Mas você pegando esses 6 pontinhos, esses 6 pontos diferentes, específicos, isso aí já pode te ajudar um monte a resolver questões de humanas. Tá? Já dá uma clareada, já dá uma iluminada e principalmente o que? Uma organizada em quem tem uma inteligência mais organizacional. Tá bom? Então espero que essa primeira dica aí já ajude vocês, tá? Isso é um treino também, né? Ferrari, mas dá um trabalhão. Sim, dá um trabalhão. Quando você for fazer tua prova, se você conseguir lembrar dos 3 conceitos, né, tempo, espaço, política, sociedade, economia e cultura, escreve isso do lado. Você não desenha os gráficos na física? Você não desenha as figuras nas questões de trigonometria? Você desenha, então desenha a tabelinha e aí quando você vai resolvendo a questão, vai sublinhando, vai marcando com marca-texto, aí a metodologia é sua. Tá? Mas então conseguir enxergar essas coisas para quem tem dificuldades, né? Porque qual que é uma das principais dificuldades das questões de humanas? Ferrari, é muito longo o enunciado. É muito longo o enunciado. Tem que ler todo o enunciado e tem que extrair o máximo de informações possíveis. E se você conseguir extrair o máximo de informações possíveis na primeira ou mesmo na segunda lida, você também já está ganhando tempo. Então, esses 6 pontos já podem te ajudar. Você pode achar, claro, outras coisas, como eu falei, você não precisa necessariamente achar tudo, mas é um início, sim, de sistematização desses estudos. Tá bom, moçada? Então peguem esses 6 pontos, peguem essa tabelinha e treinem. Toda a questão de humanas que você for fazer, que você começar a sentir dificuldade, aquele cansaço de ler, vai retirando os dados e depois compara dentro das alternativas. Tá bom? Fiquem ligados aí, vou trazer mais algumas dicas na sequência para vocês e não se esqueçam, vão treinando. Um abraço!